Vol Pilates Group apresenta a história de Pilates. Em 9 de dezembro de 1883, na cidade alemã de Mönchengladbach, nascia Joseph Pilates, filho de um ginasta e de uma naturopata que acreditava na autocura com a ajuda de medicamentos naturais. E foram justamente as atividades dos pais que inspiraram muitas das ideias de Pilates, além de outro fator importante: os problemas de saúde da infância. Pilates era uma criança que precisou vencer várias adversidades de saúde, inclusive doenças respiratórias. Com o tempo, ele passou a acreditar que tudo isso era resultado de sua má postura, má respiração e dos maus hábitos da vida moderna. Foi o start para uma grande mudança. Pilates começou a se dedicar a atividades que poderiam melhorar sua saúde e sua força, inspirado nos treinamentos físicos de seu pai. E não parou por aí. Já na adolescência, junto com as atividades físicas, Pilates resolveu estudar intensamente anatomia, física, biologia, fisiologia e medicina tradicional chinesa. A dedicação foi tanta que aos 14 anos ele já tinha um corpo bem desenvolvido e muitos dizem que foi até convidado a posar para um atlas de anatomia. A diversão também era em clima de bem-estar para Pilates. Seu hobby preferido era esquiar, além de estudar e praticar exercícios de força, boxe, mergulho, ginástica, kung fu e yoga. Tudo isso influenciou muito as ideias de Pilates. E só parar e comparar algumas técnicas: o long stretch e o up stretch no reformer. O long stretch e o up stretch no reformer, por exemplo, são semelhantes a posições da yoga. Os exercícios de socos, inspirados nas artes marciais. Já os movimentos da chair são similares à ginástica olímpica. Ah, e uma curiosidade: até os movimentos dos animais inspiraram Pilates na criação de algumas técnicas. Tá aí o cat stretch, que é prova disso. E por falar em técnicas e equipamentos, é muito interessante o contexto em que eles surgiram. Vamos começar por 1912, quando Joseph Pilates foi morar na Inglaterra. Lá, ele lutou boxe profissional, foi artista de circo e ensinou defesa pessoal para os detetives da Scotland Yard, a Polícia Metropolitana de Londres. 2 anos depois, durante a Primeira Guerra Mundial, Pilates foi preso pelas autoridades britânicas junto com outros cidadãos alemães. E foi nos campos de internamento para presos de guerra da Ilha de Man que elaborou seu plano de exercícios chamado de contrologia, baseado no controle da mente sobre os músculos. Apesar das condições de saúde e higiene precárias, Pilates incentivava seus colegas a continuarem praticando atividades físicas, pois ajudava a manter o equilíbrio e bem-estar físico e mental. Por conta disso e da boa forma, dizem que muitos deles sobreviveram a uma grande pandemia em 1918. E nem mesmo soldados alemães feridos ficaram sem se exercitar. Pilates trabalhou na enfermaria. Por isso, tinha livre acesso entre os campos de internamento. Foi assim que ele ajudou muitas pessoas. E mais, começou a desenvolver os exercícios de Mat Class, ao mesmo tempo em que idealizava seus primeiros aparelhos, que posteriormente seriam patenteados. Mas calma que ainda não acabou. Após a guerra, Pilates voltou para a Alemanha e continuou envolvido em várias atividades. Ajudou especialistas em dança e exercícios físicos como Rudolf Laban. Lutou boxe quando ainda nem era considerado um esporte. E por aparecer com frequência na mídia, foi convidado a treinar os policiais de Berlim e os membros do exército alemão. Em 1926, foi o momento de dizer adeus à Alemanha. Decepcionado com a situação política e social de seu país, Joseph Pilates migrou para os Estados Unidos. Na viagem, conheceu a jovem enfermeira Ana Clara Zunner, que acabou se tornando sua esposa. Juntos, em 1929, eles fundaram um estúdio na 8ª Avenida de Nova York, num prédio cheio de artistas e próximo a vários estúdios de dança. Assim,
diversos coreógrafos e dançarinos famosos descobriram suas técnicas, como George Ballantyne e Martha Graham. Em 1933, Joseph Pilates foi naturalizado americano. Na sequência, publicou seus livros sobre o método de exercícios que inventou. Era só o começo de um grande sucesso. Por estar próximo ao mundo da dança e do teatro de Nova York, o método Pilates se tornou famoso entre os bailarinos e atores, que buscavam ter mais força e postura, e também usavam os exercícios como reabilitação. É exatamente por isso que exercícios de Pilates têm muitas referências ao balé clássico, como os alongamentos no Barrel e no Cadillac. Na década de 60, o método já estava com a popularidade em alta e começou a ser conhecido também fora de Nova York pelos exercícios de contrologia criados lá nos campos de internamento. Lembra? Pois é, eles têm foco na musculatura central do corpo, que é ligada à estabilização e equilíbrio da coluna vertebral, um método que promove a conscientização corporal e melhora a postura. Aliás, postura é algo que Joseph Pilates sempre teve. Além de um excelente físico, até mesmo quando já tinha a idade avançada. Foram 38 anos ensinando mais de 2.000 alunos, incluindo celebridades e a alta sociedade de Nova York. Aos 83 anos, em 1967, Joseph Pilates morreu por causas não confirmadas. Mas seu legado ganhou o mundo, com suas técnicas e exercícios difundidos pelos elders, que estudaram o método e praticaram diretamente junto com o próprio Pilates. Ensinamentos que continuam cruzando fronteiras, fazendo a diferença na vida de pessoas de todas as idades. Afinal, Pilates é saúde, é bem-estar, é qualidade de vida.